amargo. Patrão velho, muito obrigado, pelos fandangos de galpão, pelos domingos de rodeio, nos campos do meu rincão, pela geada caindo, bordando em branco capim, por essa chama rebelde que queima dentro de mim. Muito obrigado, por essas almas andarilhas que como o vento minuano vagueiam pelas coxilhas. Patrão velho, muito obrigado por esse céu azul, por essa terra tão linda, Rio Grande do Sul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul. São 74 anos sempre juntos de você, partilhando o seu prazer, multiplicando emoções. Rádio Tchê Alegrete, sintonizados na frequência das paixões, invadimos corações nessa aventura que é viver. Tchê Alegrete, você bem sabe aquilo que nos faz feliz. É fazermos o rádio que você sempre quis. Tchê Alegrete. Sua audiência nos declara o seu amor. Continuamos a ser só nós dois. Sol e sol, som e som. Nós somos feras. Um brinde para nós. Um brinde ao prazer. 590 kHz. 5.000 watts de potência. Ligada em você. Tchê Alegrete. 7 de fevereiro. 74 anos. É pra você que a gente faz. Todos os sábados na Tchê Alegrete, das 12 às 13 horas, Cidade Rural. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Patrocínio TRR Caverá, Alvorada Sistemas Agrícolas John Deere, Autopeça Cidade Alta, Posto Taquito é Rede Origem e Caal, juntos somos fortes. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Senhor associado e produtor, somos a Caal e temos um compromisso: receber e armazenar o arroz com eficiência e rapidez. As nossas equipes estão preparadas e a unidade industrial pronta para esta safra. Somos centenas de pessoas comprometidas com você. Somos a Caal. Juntos somos fortes.
Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades e trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Escamuça no meu peito uma saudade, agarro as garras pra encilhar meu estradeiro. E enquanto a tarde já se apaga pelos cerros, minha alma acende suas paixões e seus segredos. Depois a noite traz a lua leve e calma, estes banhados erguem vozes e cochichos. Eu abro as asas onduladas do meu pala, porque me bate a sede louca dos cambichos. Tiranas lindas que me arrastam para o surungo, no fim de mundo onde geme uma cordiona, onde se embala minha alma de campeiro, pelos luzeiros das miradas querendona. Gringas mestiças e morenas cor de aurora, negras e claras se confundem na fumaça. Meu coração é um barco errante nestas horas, passando a noite sem saber que a noite passa. Mas quando o sol braseia as barras do horizonte, só restam rumos e recuerdos pra seguir. Porém mais vale pra um gaudério esta saudade do que não ter saudade alguma pra sentir. Tiranas lindas que me arrastam para o surungo, num fim de mundo onde geme uma cordiona, onde se embala minha alma de campeiro, pelos
Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Senhor associado e produtor, somos a CAAL e temos um compromisso: receber e armazenar o arroz com eficiência e rapidez. As nossas equipes estão preparadas e a unidade industrial pronta para esta safra. Somos centenas de pessoas comprometidas com você. Somos a CAAL. Juntos somos fortes. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural deste sábado 27 de fevereiro de 2021. Faz 25 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha, 12 horas e 13 minutos. Peço desculpa pelo atraso, mas meu marido me deixou trancada em casa, né, Paulinho? Acho que não queria que eu fizesse o programa hoje, o Cidade Rural, mas estou aqui já. Temos muitas informações neste sábado, senhoras e senhores. Hoje meu companheiro de bancada Gilberto Pileco não vai nos acompanhar devido a todas essas restrições com relação ao Covid-19, que todos nós sabemos. Está de casa nos ouvindo, mandando um abraço forte a todos os nossos ouvintes. E de pronto eu já agradeço a Deus em estar abençoando cada vez mais esses profissionais da saúde que estão na linha de frente contra esta pandemia, auxiliando a todos nós e também a todos os produtores e produtoras rurais que não irão parar mesmo neste momento que é extremamente difícil, mais uma vez que Deus abençoe a todos. Em seguida, estarei conversando com o senhor Tarcísio Mineto, ele que é secretário do Conselheite. Atenção, estaremos falando aí sobre o setor lácteo do estado do Rio Grande do Sul. Também teremos uma entrevista com o senhor Enio Marquesan, pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria. E também na sequência com Eduardo Condorelli. 12 horas e 14 minutos, de pronto já converso com o senhor Tarcísio Mineto. Boa tarde, seja bem-vindo ao Cidade Rural. Boa tarde, sim, tudo bom, estamos à disposição aqui. Muito obrigada. Neste primeiro momento, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos ouvintes qual é a função do Conselheite, o senhor que está secretário desta entidade.
Cíntia, primeiro, uma boa tarde a vocês, aos ouvintes do programa. O Conselheite é o Conselho Estadual do Leite. Ele é composto por várias entidades, só para caracterizar, Cíntia. Ele compõe por indústrias, que fazem parte do Conselheite, compõe pela representação dos produtores, no caso a Farsul, a FETAG, a FECOAGRO, as associações de raça, Gado Lando e a Gado Jersey, representando o lado produtor, e o lado das indústrias também, as indústrias que fazem a representação dentro do Conselheite. Qual é a função e o papel do Conselheite? O Conselheite foi criado com a finalidade e o objetivo de apontar um preço de referência. Com base em quê, Cíntia? Com base no estudo, foi contratado a Universidade de Passo Fundo para que fizesse a ponderação do estudo e mix de preços, para que apontasse uma referência de preço a ser pago ao produtor a cada mês. E de outra ponta, o lado do produtor também tem um estudo de custo de produção, o que representa o custo de produção para os produtores, e dentro dessa comparação, desse mix de preços, se faz a cada mês, sempre na última semana de cada mês, uma reunião com todo o conselho, tem um conselho de representação, indicado pelas entidades, e que a universidade faz a apresentação dos dados do preço de referência do leite a ser pago no mês seguinte, e isso é aprovado por esse conselho e é analisado, faz análise e se divulga para a imprensa, inclusive, para que todos os produtores de leite possam saber qual é o preço de referência que pode ser pago. Aí você vai me perguntar, Cíntia, esse preço é o preço que tem que ser pago? É um preço de referência. Quando a gente chama de preço de referência, é um preço que está da referência a ser pago no mercado, que aí tem outros atributos, outros fatores que influenciam, como qualidade, volume, enfim, cada empresa e cada indústria, cada cooperativa tem sua política de preço. Então é uma referência e é um fórum interessante porque permite essa conversa, esse diálogo entre as partes, o lado do produtor e o lado da indústria, e claro que o lado do varejo, as outras partes não fazem parte. Tá? Assim, em resumo é isso. Seu Tarcísio, eu estive conversando também com o Rodrigo Riso, e depois a gente vai falar sobre isso, que mudou a diretoria, né? E ele estava me comentando, eu acredito que seja a mesma coisa, com relação ao indexador que foi também elaborado pela Emater e o Departamento de Economia e Estatística do Estado, que é a antiga FEE. Isso é importante que você levanta, que o Rodrigo, atualmente o Rodrigo preside o Conselheite, eu sou apenas secretário, e o vice-presidente é o Alexandre Guerra, que é da Santa Clara, que representa o Sindilat. É importante, sim, que você levantou. A cada 2 anos foi acertado no Conselheite que os indicadores, tanto da parte dos produtores, como custo de produção, se faça uma revisão dos dados. E mais justo isso, porque na dinâmica das mudanças, inovação, tecnologia, a gente tem que fazer essa avaliação. O ideal é que fosse cada ano, mas em função dos compromissos, da dificuldade, acertar tudo, ficou de 2 em 2 anos. É importante, o Departamento de Economia e Estatística, a antiga FEE, que era a Fundação de Economia e Estatística do Estado, e a Emater, estão criando uma metodologia, Cíntia, para fazer o levantamento de custo de produção para o produtor. E aí quem vai informar isso, os dados de comportamento de preços, em determinadas regiões vai ser elencadas por amostragem e que tenha representatividade para que esses dados de informação sobre custo, aumento de custo de produção, sejam ponderados e informados, inclusive, ao Conselheite como uma forma de qualificar, uma forma de melhorar os dados para fazer a melhor avaliação possível do ponto de vista do lado produtor, assim como se faz a avaliação do ponto de vista do estudo da UPS, lá da Universidade de Passo Fundo, em relação à indústria. O que se quer chegar é o máximo possível, próximo à realidade, de qual é o comportamento de custo de produção do lado produtor. E nós sabemos, né, neste ano é muito complexo, muito complicado, o custo para o produtor de leite aumentou muito, haja vista aí o preço das commodities, no caso da soja, do milho,
aumentou bastante o custo, aumentou muito a questão dos combustíveis, então a pandemia vem aumentando os custos. Claro que não é só o produtor, mas nós estamos defendendo o lado do produtor, esse lado é significativo, e aquele produtor que não tem uma programação de custo, um planejamento com pastagem ou com outro modelo de alimentação, sofreu muito nesse sentido, e as margens reduzem. Então esse era o objetivo do Departamento de Estatística, de Economia e Estatística do Estado, junto com a Emater, apresentar, e melhor ainda, observando os dados do Conselheite, ter um conselho técnico, seguindo aquilo que o Conselheite já apontou. Então é um trabalho bem interessante, um trabalho positivo, e que vai se colocar em avaliação agora, e também com um programa piloto, onde várias entidades participarão com a informação dos dados. Na minha avaliação, qualifica muito o trabalho do Conselheite com dados, isso é muito bom. Seu Tarcísio, esses dados, eles também, o pessoal que faz essa pesquisa, o levantamento, os técnicos, eles fazem junto também aos produtores de leite? A ideia é que o Departamento de Economia e Estatística faça essa pesquisa junto às entidades de representação dos produtores. Por exemplo, ele pode, aí em Alegrete, fazer o contato com os sindicatos, né, que existe da representação dos produtores, para informar ou a cooperativa ou uma empresa que trabalha na área de insumos agropecuários, que tem a informação de preços, por exemplo, sobre produtos veterinários, sobre preço de rações concentradas, sobre preço de mão de obra, enfim, aqueles fatores que compõem o custo de produção. Claro. Isso é muito positivo, né, Cíntia? Claro. Não, e é importante também que quando os senhores já tiverem tudo formatado, que nos passem para a gente estar trazendo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos produtores, para que saibam, né, que isso está sendo feito da forma mais fidedigna possível, né? Já que o senhor fala que estão entrevistando também a cadeia produtiva como um todo, né? Exatamente. E o objetivo do Conselheite, né, Cíntia, volta a fazer a referência, a finalidade, o objetivo do Conselheite é apontar um preço de referência. Então, isso para quê? Para facilitar essa negociação junto a quem? Junto às indústrias, junto aos produtores, junto às entidades que representam os produtores, que estão dentro do Conselho, dizendo, olha, agora nesse momento, um exemplo que a gente pode citar, né, Cíntia? Além do custo, a referência do custo da pandemia, nós temos aí as importações que no ano passado foram pesadas, que prejudica o preço ao produtor de leite no estado do Rio Grande do Sul e no país. É uma demanda que tem que brigar junto, no sentido de cercear essas importações e valorizar a produção interna. Então, a questão dos preços dos insumos, como é que pode fazer isso? A questão dos tributos a nível de governo estadual e federal, como é que a cadeia possa trabalhar no conjunto buscando melhorar a cadeia como um todo. E o lado do produtor, a gente sabe que o produtor sempre tem risco. Produzir leite é uma atividade que exige um esforço enorme, tem toda a questão da defesa sanitária, a questão da qualidade, a questão da mão de obra, a questão dos materiais genéticos, das matrizes de produção. É uma atividade que exige um esforço diário e não pode parar. Então, e temos o leite, ele é uma proteína que está no dia a dia, desde a criança até todos nós consumimos. Então, e o Rio Grande do Sul tem um potencial enorme. Nós produzimos mais de 4 bilhões de litros ano e temos que exportar praticamente 60% da nossa produção para outros estados ou para fora do país. E como é que vocês estão se relacionando com o governo federal com relação a este assunto? Porque as importações, elas, de certa forma, e elas desafiam o setor, porque a gente tem um outro lado, que o senhor falou aí, que é que os produtores também podem largar, né, como se diz, este setor, que é totalmente, tanto quanto importante como qualquer um outro, na base da alimentação humana. Exatamente, Cíntia. É um risco, porque nesse momento o custo da alimentação, eu volto a dizer, e o Rio Grande do Sul sofreu ano passado com a seca, então muitos produtores de leite tiveram que complementar a alimentação dos animais, das vacas, das matrizes, com complemento de rações concentradas, e com os preços das commodities elevados, o custo aumentou muito, teve um custo elevado, o preço, apesar do preço estar acima do patamar do ano passado, reduziu muito as margens, tem muitos produtores que têm até prejuízo. Então, é bem complexa essa equação de fechar a receita com a despesa.
E muitos produtores de leite estão saindo da atividade porque não aguentaram, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, em função da seca, em função do alto custo, estão alguns desistindo da atividade. Esse é o grande risco. O que se quer que a cadeia como um todo, e o próprio Conselheiro indique, é que se busque o equilíbrio e que nós possamos manter a produção no campo e que o estado do Rio Grande do Sul seja um referencial da produção de leite. Aí você pergunta como é que o setor e o Conselheiro. O Conselheiro é um conselho para fazer o preço de referência. Mas, nas reuniões, Cíntia, o Conselheiro também encaminha documentos ao governo do estado, ao governo federal, pontuando e ponderando as preocupações, como a questão das importações, a questão tributária, que tira a competitividade da cadeia e do produtor. E essas preocupações a gente sempre pontua. E a gente sempre no Conselheiro também faz essa referência, que esse ponto de reivindicação faz parte das entidades, como CETAG, FARSUL, FECOAGRO e outras, assim como as indústrias têm que estar junto nesse setor, na cadeia como um todo, para valorizar e não deixar que a gente tire mais produtores de leite do campo diante do cenário de dificuldade que a gente está enfrentando aí, além da Covid, além da redução da demanda, além da retirada agora do auxílio emergencial. E isso representa uma queda do consumo, e a gente está assistindo isso agora, faz parte da cadeia como um todo. E sabe, a gente sempre vê e assiste aonde estoura a corda. Estoura no produtor, que é a última elo da cadeia em relação a preços, né, Cíntia? Com certeza. 12 horas e 26 minutos. Estou conversando com Tarcísio Mineto, secretário do Conselheiro. Mudando a pauta, secretário, o senhor também está engajado na FECOAGRO e quando conversávamos, o senhor me falou com relação a alguns dados do custo da lavoura. O que o senhor tem a nos trazer aí de informações? Só para deixar bem evidenciado aí, Cíntia, eu participo do Conselheiro e estou representando a Federação das Cooperativas Agropecuárias, a FECOAGRO, no Conselheiro como secretário, assim como o nosso presidente Paulo Pires, o presidente da FECOAGRO, ele é o tesoureiro do Conselheiro. Eu e o presidente Paulo Pires somos representantes da federação, que representa, por sua vez, as cooperativas agropecuárias dentro do Conselheiro, dentro desse conselho. Para mim, ser indicado é um orgulho e a gente tem que fazer o melhor da representação e lá defender os interesses das cooperativas e dos produtores associados. Esse é o nosso propósito dentro do Conselheiro, e as cooperativas nos delegaram nesse sentido. Então, nós temos essa representação. Agora você fala de custo, né, de produção. Nós estamos no período de fechamento, fazendo a primeira estimativa, Cíntia, dos custos da lavoura. Nós ainda não fechamos totalmente, estamos recebendo ainda algumas informações dos questionários junto às nossas cooperativas no interior. O que a gente pode dizer é que vai ter um significativo aumento de custo de produção em relação à safra passada. Assim que nós fecharmos os números e forem divulgados pela direção da FECOAGRO, a gente vai estar disponibilizando para vocês aí no programa de vocês também, sem problema nenhum, como sempre, de uma forma aberta, tranquila, os dados de custo de produção, que é os dados de uma instituição FECOAGRO, e que quando tiver a divulgação e aprovada pela direção, que é o nosso presidente Paulo Pires, a gente vai colocar sempre à disposição de vocês, tá bem? Está bem. Vou aguardar o programa que fica à disposição sempre, né, com todas essas informações que o senhor tiver aí do Conselheiro e também da FECOAGRO. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Cíntia, a gente que agradece a oportunidade e eu quero só ressaltar que aí em Alegrete, a nossa filiada da federação é a CAAL. O Ramos aí é o presidente, é nosso parceiro sempre nas empreitadas aí do sistema cooperativo. A gente deixa um abraço e estamos sempre à disposição a qualquer informação que for necessária, estamos aí. E muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Um feliz final de semana para o senhor. Igualmente para vocês. Um bom fim de semana. 12 horas e 30 minutos, você está ouvindo Cidade Rural pelas ondas da 590 AM e também estamos ao vivo pelo Facebook e o YouTube. Me acompanha na técnica Paulinho Camargo. Eu cheguei nas carreiras hoje, né, Paulinho? Nem te apresentei. 27 graus, temos muitas informações. Vou mandar um abraço para Elaine Londero, que é a presidente lá da Balsa do Mariano Pinto, junto lá à Associação dos Moradores, que me passa a informação que haverá reajuste no preço
né, dos automóveis que fazem a passagem lá pela balsa, em virtude do aumento da suba do combustível. Então, carros e caminhonetes R$ 28,00, caminhão toco R$ 43,00, caminhão truque R$ 48,00, carreta simples R$ 53,00, carreta trucada R$ 58,00, bitrem R$ 63,00, uma moto R$ 28,00, se passar acompanhada por outro veículo R$ 15,00, e também sempre alertando aí para o uso da máscara e do álcool em gel. Muito obrigada. Vou mandar um abraço para todo o grupo que esteve aqui conosco semana passada, falando sobre esse projeto Semeando Vidas, que tem a parceria aí da AMAI. As gurias, não é mesmo, Elaine, já estão aí, Delcina, já estão aí organizando muitas ações, e nos próximos dias estaremos trazendo aqui no nosso Cidade Rural para que todos fiquem sabendo. 12h31. Paulinho Camargo, vamos com as nossas entrevistas ainda durante a abertura da colheita do arroz. Como sempre, a gente encontra pesquisadores, encontra líderes de entidades importantes do nosso agro, e eu tive a oportunidade de entrevistar e trazer aqui para o nosso Cidade Rural. Essa primeira que tem aí, vamos colocar essa, Paulinho, que eu conversei com o superintendente do Senar, o Eduardo Condorelli, que falou sobre as ações da entidade e o planejamento para o ano de 2021. Converso com Eduardo Condorelli, ele que é superintendente do Senar RS, onde mais uma tarde de palestras aqui na abertura oficial da colheita do arroz, com um painel muito importante que fala sobre a importância da produção gaúcha e a importância da sua sustentabilidade. Eduardo Condorelli foi o mediador de um painel com mais outros pesquisadores, mais 4, né, Condorelli? Pessoas importantes, que eu falarei na sequência, que deram o tom da conversa nos termos de sustentabilidade, principalmente para o nosso mundo do arroz. Eduardo, eu anotei alguns pontos ali que tu falaste, que foi sobre as questões conservacionistas dos recursos naturais, e do binômio que nós temos, principalmente, né, para o arroz, que é a produção e a preservação e conservação. De tudo isso que vocês comentaram ali, o que tu podes sintetizar para os nossos produtores? Bom, é uma oportunidade, mais uma oportunidade de nós podermos discutir efetivamente a importância que o setor agropecuário tem, não só pela ótica já tradicional, conhecida da produção de alimentos, de fibras e de energia, mas também a importância estratégica que ele tem para a conservação e a preservação do meio ambiente. Nós temos visto que, apesar de todas as críticas que o setor rural recebe, em particular no Brasil, aliás, o Brasil é o país em que tem o povo que mais gosta de falar mal de si próprio, né? A gente vai aos outros países do mundo e não vê ninguém nos Estados Unidos falando mal dos Estados Unidos, a gente não vê ninguém na França falando mal da França, mas a gente adora costuma ver brasileiros falando mal do Brasil. Efetivamente, a gente começa a enxergar que as empresas e o mercado internacional começam a enxergar que o meio rural, em particular de países importantes nessa atividade, como é o caso do Brasil, tem sim uma colaboração a oferecer para a preservação e a conservação ambiental do planeta como um todo. Então, diferente daquilo que a gente sempre imaginou, de que o meio rural, a atividade rural, ela é antagônica, ela é contrária à preservação ambiental, aquilo que o produtor percebe todos os dias quando acorda de manhã para ir lá fazer a sua labuta, o seu trabalho na lavoura e na pecuária, efetivamente começa a ter eco na sociedade global, no planeta inteiro. Então aqui nós podemos discutir não só o quanto essa atividade pode colaborar, o quanto ela pode melhorar, porque todas podem melhorar no sentido da colaboração, mas também já começam a aparecer possibilidades, inclusive, de transformar essa colaboração que o meio rural dá na produção, na preservação ambiental durante o processo de produção, a possibilidade de transformar isso em renda para o produtor. Ou seja, nós que já tivemos iniciativas de pagamento por serviços ambientais, ou mais precisamente de mercado de carbono, há 2 décadas atrás, algo que sofreu muito com as crises econômicas do planeta, começamos a enxergar agora, já com participação de empresas e não mais só com interesse de governos, a possibilidade de que
Empresas que tenham interesse realmente em se demonstrarem aos seus clientes que têm sustentabilidade e que não conseguem fazer isso no seu processo, venham buscar no produtor rural esta ajuda. Veja só a importância que o produtor rural tem, então a produção agropecuária tem. Ela não só garante que é capaz de gerar benefícios ao meio ambiente, como serve para que outros setores que comprovadamente reconhecem não são capazes de fazer esses benefícios, venham buscar no produtor rural a ajuda para equilibrar os problemas que geram nas suas estruturas de produção. Então, efetivamente, nós começamos a enxergar que aquela ideia de que produção agropecuária, produção e preservação são coisas contrárias, não, elas são efetivamente, elas se somam. O produtor rural tem a capacidade de colaborar para minimizar os problemas ambientais do planeta e agora já com reconhecimento de grandes empresários planeta fora. E eu acredito também que com a pandemia, já estamos em fevereiro, em março do ano passado, estávamos estourando com tudo isso no planeta. O único setor que não parou, a gente sabe, foi o agro. Ok. Então eu acredito que a partir deste ponto as pessoas, a população toda, ela passou a enxergar mais quem são as pessoas que fazem a alimentação. Se conversou muito no painel sobre alimentar as pessoas em 2050, que já seremos 10 bilhões e não 9, como tínhamos dados anteriores. Então, são muitas pessoas. O diretor técnico do IRGA comentou, serão 2 países da Índia que teremos que ter terras para poder alimentar. Isso é um dado bastante importante e que cada vez mais, não só o produtor, que é o protagonista, que está ali fazendo o seu dever de casa, mas que a população, aquele que consome, também tenha um outro olhar sobre os produtores rurais. Sim, essa demanda mundial por alimentos, ela é crescente. Se nós pensarmos bem, no planeta Terra hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas, né, nesse momento, 2021. E nós temos desses 8 bilhões de pessoas, aproximadamente 3 bilhões de pessoas que não sabem o que é comer direito. Então, só para alimentar 3 bilhões de um todo de 8, ou seja, só tem 5 comendo bem, ou comendo razoavelmente o mínimo necessário, nós já teríamos que ter uma expansão da produção agropecuária significativa. E o planeta não vai parar de crescer. Nós teremos os 10 bilhões daqui, logo mais 29 anos. É menos que uma geração e nós já teremos mais 2 bilhões de pessoas no planeta. Então, certamente, isso faz com que haja uma demanda para o produtor rural de clientes que é quase infinita, né? A demanda por comida se tornará o trabalho do produtor cada vez mais necessário para a sociedade no planeta inteiro. Portanto, a busca por produto irá acontecer. Na contramão disso, há de se pensar que não há disponibilidade de terras para fazer toda esta produção de maneira a seguir abrindo áreas, seja lá como for. Nós teremos um limite das áreas agricultáveis, teremos um limite da água doce disponível para a produção agropecuária, nós temos todas as outras demandas da água doce. Portanto, a intensificação da produção nas áreas já ocupadas por atividade agropecuária é algo absolutamente necessário. E temos que fazer essa intensificação equilibrada com a necessidade de não concentrar o uso dos recursos naturais em demasia, gerando inclusive resíduos ou poluição que não seja administrável. Portanto, há um equilíbrio muito grande nisso tudo, sendo que é uma operação que será necessária. Nós precisamos aumentar a produção de alimentos e não só de alimentos, de fibras, porque estamos todos os ouvintes, eu desafio agora a quem não tem pelo menos uma peça de algodão na sua roupa. E algodão, até onde sei, não é minério. Alguém teve que plantar para ter o que tecer, né? Fora a peça de couro ou de lã, que seria fácil. E também sei, até onde sei, lã e couro vem da pecuária. Portanto, não só fibras e agora também energia. 8% do que está no tanque de um caminhão ou de um ônibus, no biodiesel, de diesel, é biodiesel. E o biodiesel no Brasil é óleo de soja. Ou mais de quase 20% do que está num tanque de combustível gasolina é etanol. E etanol é cana-de-açúcar. Alguém teve que plantar. Portanto, a sociedade hoje tem uma dependência do produtor muito grande. E esta dependência só aumentará muito. Portanto, o produtor tem um cenário futuro de clientes para o seu produto muito bons. Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos pelo produto,
quem é o cliente, quem é o vendedor preferido do cliente, né? De quem ele quer comprar. Bom, essa é uma discussão mercadológica e certamente o Brasil tem condições de ter os produtores mais bem posicionados. Aqueles que melhor preservam o meio ambiente, aqueles que mais produzem por unidade diária, aqueles que geram produtos com mais qualidade, mais segurança sanitária. Portanto, a gente tem tudo para se tornar o grande país do planeta em termos de garantir, vejam bem a importância do que fazemos. Nós garantimos com o alimento a estabilidade social de vários países do planeta. Guerras começam por falta de comida e nós somos o país que tem condições de garantir que essas guerras não acontecerão. E corroborando com tudo isso, vem o trabalho precioso do Senar, não é mesmo, Condorelli? Vou aproveitar já a tua presença para nós falarmos sobre todas as ações. Como foi o ano de 2020, né? Como é que vocês planejaram as ações com pandemia, contato, não contato com o produtor, e como é que está sendo o 2021, como será o 2021? Olha, Cíntia, 2020 foi um ano em que realmente o Senar do Rio Grande do Sul depositou muitas expectativas. Nós já tínhamos gerado para 2020 o maior orçamento da entidade, nos preparamos estruturalmente para estar presente em milhares e milhares de propriedades do Rio Grande do Sul. Lançamos em fevereiro, 40 dias antes dos primeiros problemas com a pandemia, o nosso programa de assistência técnica e gerencial, trabalhando as 4 principais cadeias do Rio Grande do Sul, pelo menos 4 grandes cadeias do Rio Grande do Sul: a agricultura, a pecuária de corte, a pecuária leiteira e a ovinocultura. Expressiva em Alegrete. Muito expressiva na região de Alegrete, com certeza. Nos preparamos para estar junto de quase 10 mil produtores e lá mensalmente junto com os produtores, ajudando eles não só a ir melhor, mas a garantir que eles estão ganhando dinheiro com a sua atividade. Todos nós, eu me incluo junto ao grupo dos produtores rurais, nós somos produtores de dinheiro. Ovinos, bovinos, ou seja, lã, carne, leite, grãos, isso é o caminho que cada um de nós escolheu para ganhar dinheiro. Mas nós somos produtores de dinheiro. E o Senar se preparou para estar do lado do produtor, ajudando ele a fazer as contas adequadas. Lamentavelmente, a pandemia nos impediu de chegar onde queríamos. Que fica do exemplo de 2020, a necessidade de estar sempre preparado para as adversidades. Nos organizamos, melhor, nos reorganizamos durante o ano. Chegamos a conseguir cumprir em torno de 40%, 45% das metas que tínhamos estabelecido para o ano inteiro, o que até, numa recente análise ontem, inclusive com o nosso conselho, dia 8, tivemos a certeza de que pode ser dito que foi um sucesso, perto do que a pandemia nos oferecia. O Senar muito acostumado a realizar atividades coletivas, coisa muito restrita durante o processo de bandeira, principalmente nas bandeiras vermelhas, né? E nós tivemos vários meses de bandeira vermelha nas diversas regiões. Então, nos reorganizamos para 2020 para operar dessa maneira. Consideramos o que foi possível, 40%, 45% dos nossos resultados, o que é bom. Para 2021, geramos um orçamento ainda maior que o de 2020, acreditando que 2021 seja o ano da retomada. Temos uma estrutura preparada, estamos contratando mais quase 400 técnicos para a TEG, na expectativa de ciência técnica e gerencial, na expectativa de que teremos a possibilidade de chegar agora não a quase 10 mil produtores, mas a quase 13 mil produtores do estado do Rio Grande do Sul em 2021. Isso é um dado importante, não quer dizer que aumentou então o número de pessoas assistidas? Não, nós estamos preparados para atender mais. O que nós dependemos agora é efetivamente da pandemia e das restrições da pandemia nos permitir chegar a essas pessoas. Temos aumentado, viu? Nós, nesse exato momento, nós temos 2.900 produtores credenciados e recebendo visitas mensais do Senado. Tá? Então, efetivamente, nós estamos nos preparando, mas queremos sim chegar ao final de 2021 com uns 12 mil, 13 mil produtores credenciados recebendo visitas mensais. Esperamos que a vacina chegue logo, esperamos que as restrições por conta da pandemia possam ser flexibilizadas. Não é uma questão de querer, é uma questão de poder, né, serem flexibilizadas. Nós estamos tratando da vida das pessoas, é muita responsabilidade. Mas há sim uma estrutura muito preparada. Deveremos lançar ainda este ano, ainda no primeiro trimestre, um novo edital de seleção de instrutores também para aumentar os nossos cursos no interior, para qualificar. Temos mais disponibilidade de profissionais no interior, fazem muitos anos que não fazemos, fazem 7 anos que não fazemos edital para novos técnicos e instrutores. E com isso nos preparamos. Temos nova estrutura de participação em feiras, nova estrutura de unidades móveis, etc. Uma frota toda adquirida para estar presente junto ao produtor.
que falta agora é a pandemia nos deixar trabalhar, né? Então... E aqui na abertura da colheita é o primeiro evento, né, que está com o ônibus que todo mundo Exatamente, é o primeiro evento em que voltamos, né? Chegamos, trouxemos a nossa unidade móvel, deve ser o último evento da unidade móvel, a primeira que tivemos, a mais antiga. A unidade móvel nova já está chegando, então nós queremos trabalhar, né? Nós estamos aí com recursos, estamos aí com gente, todo mundo com muita vontade de trabalhar. O Senar é uma entidade de números grandes, de muita gente, de muito treinamento, de muita qualificação do produto. Qualificação esta para fazer frente justamente aos desafios que nós temos aí pelos próximos 30 anos para a produção rural. Eduardo, muito obrigada, te agradeço, nós também de Alegrete região te agradecemos e se tu quiser deixar mais algum recado eu agradeço, para os nossos produtores e produtoras. Eu que agradeço, Cíntia, mais uma vez a preocupação que vocês têm do Cidade Rural em conversar conosco no Senar, dizer que a comunidade de Alegrete é muito importante, né? Aliás, Alegrete eu tenho particularmente na minha história profissional, eu tenho um marco na história. O primeiro evento de gestão rural do Senar foi feito em Alegrete, né? E no ano de 2000, e eu era o instrutor que estava lá estreando essa ação junto ao Sindicato Rural de Alegrete, com meu colega Menegildo Berti, que é supervisor regional. E efetivamente nunca mais esqueci dessa história, né? Era guri novo naquela época, imagina, 21 anos atrás. Então dizer a você que a comunidade, eu tenho muito preso pela comunidade de Alegrete, dizer que o Senar está aí para colaborar. Nosso papel é ajudar o produtor efetivamente a alcançar o nível que ele imagina mereça junto com a sua família. 12 horas e 46 minutos, tivemos aí uma grande entrevista com o Eduardo Condorelli, ele sempre gentil nos atendendo, superintendente do Senar, e essa entrevista aí rolou no início do mês de fevereiro. Hoje nós já estamos na bandeira preta, nós sabemos que esta importante entidade, né, que nós temos aqui também ligado ao nosso sindicato rural, está aí pronta para atender os senhores produtores. Temos mais entrevista, Paulinho Camargo, desta vez com o pesquisador Enio Marquesan, conhecidíssimo dos nossos produtores aí dos grãos. Também conversei com ele e ele falou sobre o momento, né, da lavoura do arroz e deu algumas dicas para os senhores e senhoras produtores. Direto da abertura da colheita do arroz, eu converso com o professor Enio Marquesan, ele é pesquisador do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez, professor Enio. O professor Enio, desta vez, está representando a universidade em um dos setores das vitrines tecnológicas, onde ele traz todo o seu expertise na rotação de culturas, que é a sua área, não é mesmo, professor, no manejo das áreas de arroz. O que o senhor está mostrando para os produtores? Boa tarde. Boa tarde, Cíntia, os ouvintes da Rádio Alegrete. Um prazer estar falando com todos aí que nos ouvem, né? E comunicar, né, um pouco do que a gente está fazendo, até uma forma de uma prestação de contas, com isso que nós estamos também vindo aqui. Na verdade, nós estamos, eu entre outros, estamos preocupados aí com esse ambiente de terras baixas e em dar uma potencialização no uso dessas áreas. Esse é o nosso trabalho. Nós achamos que essas áreas de arroz, como eu estou chamando, terras baixas ou várzeas, elas se prestam muito mais do que arroz. Arroz realmente é a cultura vocacionada para esse ambiente. Mas ela precisa de companheiros, e a soja é a sua primeira companheira que está aparecendo. Na sequência, amanhã está vindo o milho, outras forrageiras de verão e inverno, então eu tenho trabalhado muito no sentido de potencializar essas áreas para diversos cultivos. Aí possibilita que os produtores tenham opção de rotação de culturas com mais estabilidade de produção, etc. Só que isso é um mundo novo, essas culturas tipo de soja, de milho, são culturas que estão chegando, ditas de sequeiro, que estão chegando nesse ambiente. E a gente não pode tratar essas culturas da mesma forma que a gente trata um arroz. Então o nosso trabalho fundamentalmente é isso aí, o que fazer para que esses cultivos tenham menos períodos de estresse e os estresses, quando houverem, sejam de intensidade menor. Com isso nós conseguimos expressar, a planta consegue expressar maior o seu potencial de produção. Resolvendo essa parte inicial, né, essa parte de organização da área, essa parte de domínio sobre o fluxo das águas, como eu chamo, e o ambiente subsuperficial, nós vamos estar
dando condições para que as outras práticas de cultivo que os produtores vêm utilizar, como época de semeadura, adubação, cultivares mais produtivos, expressem o seu potencial de resposta num nível mais elevado, né? Dando maior produtividade da área, né? Maior sustentabilidade. Só que é um mundo novo também no aspecto de... é um sistema de produção que está chegando. E cada vez mais o produtor precisa estar informado e a presença das universidades, que este ano se expandiu um pouco mais, é muito importante, não é mesmo, professor? Exatamente, a gente está contente por ser ouvido também. A gente é um segmento também importante, não só na formação de recursos humanos, como de pesquisa, assim como todos os outros órgãos. Então, a gente, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, trabalhando, se expressando, nós temos um conjunto maior de situações e certamente nós vamos acertar mais com isso. Então, está ficando complicado, porque uma vez nós cultivávamos arroz nesse ambiente. E os herbicidas, a adubação, o manejo era para arroz. Aí agora passou a vir soja, com exigências completamente diferentes, com herbicidas diferentes, com fertilizantes diferentes, com demandas tecnológicas diferentes. Opa, então já tem que preocupar com 2 cultivos. Aí está chegando o milho, outra situação, as forrageiras do inverno e verão. Como é que a gente faz com os herbicidas que a gente usa para uma cultura? Será que não tem reflexo para outra? Como é que a gente faz com a adubação? Vamos continuar adubando por cada cultura ou nós vamos ter que começar a ter um sistema de produção? Bom, esse é um mundo desconhecido, um mundo que nós temos que conhecer melhor, identificar, né? Os herbicidas, já falei que nós usamos, que resolvem o problema de uma cultura, mas eles não podem deixar um residual que tenha inconveniências na cultura seguinte. Então as doses, a quantidade, a época, o manejo. É um mundo lindo, mas novo, muito novo aí, e muito desconhecido, e tem muita área. O positivo é que tem muita coisa para conhecer, tem um potencial enorme aí para a gente avançar, né, Cíntia? E dentre as suas pesquisas, né, o senhor falou de uma rotação para outra, né, tem muitas diferenças do que vai utilizar. O que o senhor mais destaca e o que o senhor já pode falar para os nossos produtores? Eu acho assim, primeiro nós temos que pensar no básico. O que nós vamos fazer? Precisamos ter uma cultura sem muito estresse. Então, primeira coisa, organizar nossas áreas, organizá-las, sistematizá-las no sentido de organizar, ou seja, adequar essas áreas para receber os novos cultivos. Então, primeira coisa que eu tenho dito, tem que ter domínio sobre o fluxo das águas. Aquela água de cima que chegou e passa na lavoura, ou aquela água mesmo de baixo que vem de uma enchente, nós vamos ter que fazer o possível para que ela não entre na lavoura. Como é que faz isso? Tem que cuidar, tem que fazer planos, projetos, né? Talvez reavaliar projetos de drenagem, localização, dimensionamento de canais de drenagem para dar escoamento a essas águas e que não prejudique o vizinho e o ambiente. Não vamos nos esquecer, né, Cíntia, os produtores, que nós estamos num ambiente onde, eu costumo dizer, o penúltimo lugar onde para a água. O último lugar é o rio. Então, aquilo que nós fizermos de certo ou errado nesse ambiente vai impactar nos recursos hídricos. Então, é um ambiente, como eu digo, muito sensível. Temos que ter muito cuidado, muita responsabilidade, muito conhecimento. Então, mesmo esses projetos que nós vamos ter que fazer de drenagem, tem que procurar pessoas capacitadas para que a gente não faça uma ilicitude contra o ambiente, não prejudique o vizinho, coisa dessa hora. Então, assim, o que eu tenho dito, um bom sistema de drenagem, assim, a água não pode ficar na lavoura por mais que 24 horas. Sendo água da chuva, que choveu fora da lavoura, ou mesmo aquela que choveu na lavoura, ou até mesmo a irrigação, ela não poderia ficar água livre por mais que 24 horas. Por que esse número? Porque ele representa assim, talvez mais 24, 48 horas, a parte onde vão estar raízes das plantas, elas vão ficar sem oxigênio. E essas plantas de soja, de milho, sem oxigênio, sorgo, elas vão ter grande problema de respiração, de morte de raízes, no caso da soja, a morte de nódulos. Mas o arroz traz oxigênio, um outro sistema, traz através das folhas da parte aérea e coloca no sistema radicular. Senão ele morreria também. Mas a soja, o milho, o sorgo, os cultivos de sequeiro não têm esse sistema tão desenvolvido, por isso que nós precisamos auxiliar com uma drenagem muito melhor. Então, a primeira coisa que eu digo é domínio sobre o fluxo das águas. Depois, nós temos que começar a olhar na subsuperfície. Normalmente essas áreas de arroz que nós temos, ela tem uma presença de camada compactada, que varia aonde ela começa e aonde ela termina, uma área de maior dificuldade de crescimento de raízes.
Uma área onde que dificulta bastante a penetração e infiltração de água, a condutividade hidráulica a gente chama. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que para o arroz é positivo, porque envolve não usar muita água, não demandar muita água para o seu cultivo. Só que para a soja, para o milho, isso pode ser um veneno. Então nós temos que ter cuidado para que nós aliviemos, pelo menos da região de maior concentração de raízes, alivie esse estresse e reduza o período que essa região de maior concentração de raízes fique com falta de oxigênio. Por outro lado, quando a gente faz esse projeto de irrigação para ter todo esse domínio da superfície das águas, né, as águas da superfície e também na subsuperfície, nós temos que cuidar porque nós temos frequentemente, período de 2 anos para cá está acontecendo isso de forma mais clara, temos problema de falta de água. Então um projeto de irrigação junto a esse projeto que vai estabelecer drenagem, nós temos que trabalhar sempre que possível com a possibilidade também de irrigação. Porque para algumas regiões do estado, frequentemente falta chuva nesse período que nós precisamos. E outras regiões pode faltar em algum momento. Em outras regiões, se nós tivermos uma irrigação, nós vamos trabalhar com outro teto produtivo bem mais alto. Nós vamos ter segurança no nosso investimento, né? As lavouras estão caras da sua formação também. Então nós temos mais estabilidade de produção, a irrigação nos dá isso. Tetos produtivos mais altos e estabilidade de produção. Aí nós estamos fazendo uma agricultura um pouco mais assim, que a gente domina um pouco mais isso aí. Então isso que nós temos trabalhado, tentado conhecer isso aí com muitas demandas ainda. Algumas a gente sabe agora, outras a gente vai saber no transcorrer. Porque a gente sempre tem que ir, como eu digo, um pouquinho para o desconhecido. Quando a gente coloca um cultivo, após outro cultivo, como é que ficam as doenças, por exemplo? Pode ter doenças comuns esses cultivos. Se a gente não souber manejar direito, a gente pode estar resolvendo um problema e criando outro. Então é preciso, fundamentalmente, estar muito atento às mudanças que ocorrem quando a gente entra num processo desse. Muito atento às mudanças da planta que eu estou trabalhando, a planta de arroz, soja e tal. Mudanças que ocorrem com doenças, com plantas daninhas. Então, precisa ter um pessoal também, a gente pode falar depois mais detalhado isso, muito mais capacitado em termos de gestão de recursos financeiros, mas fundamentalmente gestão de recursos humanos também. Isso é muito importante e a gente sabe que com tudo isso, com toda essa tecnologia, os produtores também, eles têm uma certa dificuldade, não é mesmo, professor? Para poder manter toda essa dinâmica, né, com as pessoas, né, porque as coisas mudam muito, então o produtor, além de estar preocupado com o seu custo, com o que vai acontecer com a sua lavoura e estudo o clima, ele também tem essa questão de cuidar das pessoas que estão ali, né, de ensinar, de passar toda essa inovação, toda essa tecnologia para as pessoas, para os trabalhadores da lavoura, não é mesmo? Claro, não, essa classe eu admiro muito, porque eles investem, muitas vezes não têm certeza do retorno, entendeu? Arriscam, né? Mas vão crescendo e aprendendo com isso, mas arriscam muito também, então eles merecem a nossa admiração. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar dar a melhor informação possível, eles vão avaliar no campo, vão validar, vão dar um retorno daquilo que funcionou melhor ou não, e com isso a gente vai avançando. Tá? Mas a par disso, o produtor e o técnico não andam sozinhos, quem faz as coisas acontecerem é o conjunto, é a equipe. E o que eu sempre digo, não adianta só, não, tem que fazer, vamos fazer, tem que fazer na hora certa. Se não fizer na hora certa, talvez não vale a pena fazer. Porque o retorno dessa prática vai ser pequeno e o custo vai ser o mesmo. Então nós temos que avaliar muito isso, fazer no momento certo e mais, fazer para 100% da lavoura. E isso é muito difícil, porque as lavouras começam a pegar um tamanho, ampliar, e de repente a gente não se organizou dessa forma. Por exemplo, irrigação, né, do arroz. Vamos irrigar com 3 folhinhas. Sim, mas não adianta começar a lavoura com 3 folhinhas e terminar a lavoura irrigando com 6 folhas. Nós temos que tentar irrigar todos com 3 folhas. Então começa com 2 folhas, com 3, aí termina com 4, fica num teto produtivo maior. Quer dizer, só com equipe para fazer isso aí. E outra coisa é assim, ó, tentar se capacitar, né? Se capitalizar.
ser capitalizado. Porque essas coisas, muitas vezes, o retorno muitas vezes depende do equipamento mais adequado, né? Que vai dar resposta melhor. Então eu digo sempre assim, ó, uma inovação, o que é diferente, que a gente não sabe exatamente a resposta como ela vai dar, não faça isso em toda a área, mas não deixe de fazer.